Boa noite a cada um de vocês. Boa noite. Mais uma vez, alegria nós estarmos aqui, para darmos sequência ao nosso ensino bíblico e nós vamos mudar agora o assunto, Estamos falando a respeito dos 5 ministérios, lá de Efésios capítulo 4, versículo 11, que Jesus deu para a igreja. Então nós falamos sobre os profetas, sobre os evangelistas e agora nós vamos começar nesta aula, este módulo da escola de pastores, tá? Então, dentro dos 5 ministérios, o ministério pastoral é um que Deus levantou, Jesus deu para a igreja para que pudesse cuidar então deste rebanho. Tá? E nós vamos então dar início e eu quero começar com a palavra de oração. Então vamos orar a Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e de misericórdia. Nós agradecemos porque o Senhor é o Deus conosco, que tem cuidado de nós, e que derramou sobre nós o Teu Espírito Santo para nos ensinar a Tua palavra e também nos formar com o caráter de Cristo. E assim, Senhor, nós queremos pedir agora que o Espírito Santo esteja abrindo os nossos ouvidos para ouvir, de maneira que nós possamos compreender, e por isso renova nossa mente e coração, disposto a obedecer e andar nos Teus caminhos. E assim, ó Deus, nós queremos pedir a bênção do Senhor sobre a vida de cada um que está aqui, aqueles que vão estar assistindo posteriormente esta aula, que realmente haja sabedoria e entendimento para compreender as verdades da Tua palavra. Então esta é a minha oração, pedindo sobre cada um de nós a Tua bênção e agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós vamos falar a respeito do ministério pastoral e nós vamos, em algumas aulas, como a gente tem feito, ministrar a respeito de não muitos textos, tá? Não é interesse a questão teológica, de ficar provando textos assim também, mas tentar nos aprofundar, às vezes em pequenos textos, mas que a gente possa pegar as verdades bíblicas, no caso agora a respeito do ministério pastoral, tá? Então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, num texto que é muito conhecido, que é o Salmo de número 23, tá? Então, aliás, a gente tem falado isso nas lives pela manhã, Salmo 23, tá? A gente tem falado nas lives de manhã com muita frequência a respeito desse Salmo 23, tá? Citando frases ou o próprio texto mesmo, também, tá? E a intenção aqui, claro, se a gente for falar a respeito desse assunto aqui, talvez muitos podem falar o Salmo de cor, e queremos nos aprofundar com algumas verdades, nós compreendemos como o ministério pastoral. Claro que aqui é um Salmo de Davi que ele está falando a respeito de Deus, tá? De Deus como pastor, tá? Então, nós vamos começar nesta aula vendo o padrão de Deus, quem é o pastor, tá? Então, como Deus é como pastor. E claro que isso repercute também para aqueles que têm chamado pastoral, tá? Assim como Davi também, ele era um pastor de ovelhas e foi chamado para pastorear o povo de Israel, tá? Então, a qualificação dele profissional de ser pastor era a exigência que ele tinha, era o requisito que ele tinha para ser rei, para ser governador do povo de Israel. Então, ele é chamado como pastor de Israel, tá? Do povo, como, dessa forma. Então, essa comparação, claro, desse padrão mais alto, que é Deus como pastor, vai puxar a gente para cima, que ou a gente entra no padrão de Deus, ou, aliás, não somos capazes de coisa alguma, mas temos que ter um padrão, temos que ter um alvo. Temos que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo. Buscar esse padrão. Tá? Na verdade, até porque, qual que é o objetivo de Deus? O objetivo de Deus é que Ele habite em nós pelo Seu Espírito Santo. Tá? E como Paulo também falou em Gálatas 2:20, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Tá? Então, para quem é pastor, ou quem tem um chamado pastoral, às vezes, claro, pode não estar exercendo com títulos de pastor, mas quem exerce a função pastoral de cuidado, tá? Tem que ter o padrão de Cristo, como o nosso pastor, tá? Ou o Deus aqui da eternidade que foi comparado por Davi nesse salmo como pastor. Então ele começa, Salmo 23, verso 1, dizendo: o Senhor é o meu pastor, tá? E quando ele fala ali o Senhor, tá? Ele está falando de Deus mesmo, tá? É a pessoa de Deus Pai, o Deus Criador, e ele compara Deus com esse pastor, tá? Também porque ele era pastor de ovelhas e está fazendo a mesma comparação, que aí depois na sequência do texto ele fala algumas coisas que são relacionadas com
a ação pastoral, né, do pastor de ovelhas. Né? E então ele faz essa comparação, e essa palavra pastor, ela tem uma conotação, um significado, uma tradução de pastor, como pastor de ovelhas, mas também como aquele cuidador, tá? Então, é uma pessoa que cuida, a pessoa que protege, tá? Como um pastor protege as suas ovelhas dos perigos que essas ovelhas podem passar, tá? E aí, na sequência do texto, o Senhor é o meu pastor, o que diz? Ele me faz descansar. Não, no versículo 1 ainda. No versículo 1 ainda, tá? Nada me faltará, tá? Uma vez eu tinha ouvido a respeito disso, que eu vou falar agora, tá? Esse texto não diz nada me faltará, tá? Então tem uma tradução que está equivocada, tá? Então os tradutores, eu estava olhando várias traduções, tá? Inclusive na King James. Todas, tá tudo errado. Só tá nada me falta. Nada me falta. Tá, então, essa é da King James, você tá agora? King James, tá? Então, King James. Nada me falta, tá? Na verdade, a palavra, a tradução hebraica, tá? O Senhor é o meu pastor, não me falta. Ele não me falta. Ele não me falta. Tá? Então não é nada me faltará. Porque quando as pessoas leem esse texto ou falam, recitam esse texto, então já entra até para a teologia da prosperidade. Né? Nada me falta, nada me faltará. E depois até no presente ou no futuro, nada me faltará. Tanto faz. Mas assim, é como se não houvesse nenhuma necessidade a ser suprida, porque, né, Deus é o provedor de todas as coisas. Tá? Então, quer dizer, é assim que Deus faz? Assim, ele realmente supre e ninguém tem falta de nada? Não. Aí, por exemplo, vamos colocar assim, então eu me converto, né? Eu saio das trevas para o reino do Filho do seu amor, tá? Que lá em Colossenses 1, 13 e 14 fala, sou transportado do império das trevas para o reino de Deus, e aí então não tem mais que trabalhar, né? Não precisa nem trabalhar, vai ganhar igual o Messi. 17 milhões é pouco, eu acho que não é nesse sentido. Eu acho assim que como assim? Quando fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me falta, eu acho que ele quer dizer assim, que quando você está cheia do Senhor, é igual aquele moço lá que falou, eu aprendi a viver na fartura, eu aprendi a viver. Quer dizer, para ele tanto faz, ele pode estar na pobreza, ele está feliz com Deus, ele está ganhando 17 milhões, ele está feliz com Deus, ele está médio, ele está feliz. Entendeu? Nesse sentido, eu acho que quer dizer é mais ou menos nesse sentido. Só usando esse texto que você mencionou, por exemplo, ele fala na fartura ou na necessidade. Então, quer dizer, existe necessidade. Então, se a gente for pegar, as pessoas interpretam desta forma, como assim, não, eu não posso estar com necessidade. Não, eu não posso ficar doente. Eu não posso... Isso não acontece, tá? Por quê? É como se... aliás, eu já vi pastores, né, fazendo dessa forma, que se a pessoa está com um problema de saúde ou está com um problema financeiro, tá? A pessoa vai... Às vezes, esse cara nem é convertido. Tá? Então é assim, nada me faltará, que se está faltando é porque a pessoa não tem que se converter, porque não tem Deus como pastor, está em pecado, tá? E não é nessa. Então o próprio Paulo nesse texto ele fala, eu sei estar na fartura e sei da necessidade, tá? Eu sei estar exaltado como também estar humilhado, tá? Eu tenho experiência de todas as coisas. E aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Aí entra esse conceito mesmo, né? Na fraqueza, na pobreza, na doença, tem um Deus que me fortalece. E é esse o significado desse texto, tá? O Senhor é meu pastor e ele não me falta, tá? Então, é um Deus onipresente, o Deus que está em todo tempo, em todo lugar, cobrindo as nossas vidas, guardando as nossas vidas, tá? Então, esse é o significado, tá? Então, é diferente de ser o nada me faltará, que faz uma menção de coisas materiais, tá? E eu posso estar na fartura, eu posso estar na pobreza e Deus não me faltará. Deus vai estar comigo na pobreza, tá? No Salmo 91, 15, né? Ele fala assim,
na 14:15 ele fala assim, Deus falando, na sua angústia eu estarei com ele. Tá? Então, quer dizer, o cristão pode estar angustiado, ele pode estar passando necessidades, tá? Mas segundo a riqueza da glória de Deus, ele supre, ele está presente, ele pode suprir, ele pode fazer um milagre. Mas Deus está presente sempre. Essa é a verdade bíblica, tá? O Senhor é meu pastor e ele não me falta, tá? Não me faltará, ele vai estar presente. A palavra faltar aqui também tem significado de falhar, tá? Deus não vai falhar comigo, tá? Deus não vai faltar, não vai diminuir a sua presença, é esse o significado, tá? Então é muito importante nesse sentido a gente compreender dessa forma. E aí, claro, isso aqui é o Senhor que está falando, onipresente, tá? Então é o Deus que não vai estar faltando, o Deus que vai estar sempre presente. E aí, claro, isso que eu falei, é um padrão alto, tá? O que quer dizer isso para um homem que é pastor, tá? Quer dizer que ele é onipresente? Não é. Não. Claro que não é onipresente, tá? Mas vamos colocar nessas situações que inclusive aqui no próprio Salmo 23 fala, mas vamos falar nesse texto de Paulo, tá? De Filipenses 4. Na fartura ou na necessidade, tá? Na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, tá? Até que a morte separe, né? Tá? Qual que é o significado? Está debaixo de cobertura. Tá? Tem uma cobertura, tem uma presença, tá? Tem um pastor que vai cuidar na hora da aflição ou na hora da alegria, tá? Na hora da doença ou na hora da saúde, tá? Há um cuidado, há uma proteção, tá? Então, não quer dizer onipresença e nem onipotência. Quer dizer, assim, então, claro, Deus pode fazer o pobre enriquecer, o doente ficar curado. Deus é poderoso para fazer essas coisas, tá? O pastor, tá, pode curar os enfermos? Pode, tá? Pode fazer vamos orar para o Val para ele ganhar 17 milhões por mês, tá? Então, desculpa. Ora um pouco você também. Tá? Então, eu quero dizer o seguinte. Eu 1 milhão. Dos 17, Eu quero dizer o seguinte, humanamente falando, tá? Ainda que, por exemplo, nós tenhamos fé, ou somos desafiados à fé de curar os enfermos, ressuscitar os mortos, tá? O pastor não é o todo-poderoso que pode fazer todas as coisas. Então eu falo assim, se fosse depender de mim, claro, recebam 17 milhões por mês, tá? Só que o que eu faço? Como é que eu faço isso? Esse milagre acontecer, tá? Então o pastor é de pouca fé, né? Porque, como é que alguém não profetiza para ganhar 17 milhões, tá? Então, não é essa a questão, tá? Nessa forma, né? Então, existe uma limitação humana, tá? E nós estamos comparando, por isso que eu falei, com um padrão alto. Deus pode abrir uma porta de emprego que a pessoa possa prosperar financeiramente. Pode tirar o morto da morte, do leito de morte, e pode ressuscitar. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. E pela fé, no nome de Jesus Cristo, o pastor pode fazer isso também, tá? Mas eu estou falando assim, existe um teto, existe um limite humano que, assim, a gente não é Deus todo-poderoso dessa forma, tá? Então, quando eu falo assim, o Senhor é o meu pastor, tá? Salmo 23, tá, Márcio? Tá? Quando eu falo, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, ou Ele não me falta, tá? O que eu quero dizer, vamos colocar assim, como ovelhas, nós como ovelhas de Deus, tá? Ou do pastoreio de Deus ou da igreja de Deus, tá? Em qualquer situação que você estiver passando, na fartura ou na necessidade, existe um pastor que está presente para pastorear, tá? Deu para entender não o que eu estou falando? A minha Bíblia não traz uma nota a respeito disso, e ela fala mais ou menos como você está explicando. Então diga, leia essa nota, então, Val, por favor. Ela diz assim, nada me faltará. Isso significa que não me faltará nada que for necessário à realização da vontade de Deus na minha vida. Que me contentarei com a provisão e o cuidado do bom pastor, mesmo em tempos pessoalmente difíceis, porque confio no seu amor e cuidado por mim. Aí ele coloca as notas aqui como Jó 10, 11,
E Filipenses 4, 11 ao 13. Isso, que fala sobre isso. Cita esses dois. Exatamente, que é o texto dessa livro de de ter a Jó necessidade. e o livro de Filipenses. Isso, tá? Mas é mais ou menos o que você está explicando. Isso. Ele não diz que nada faltará. Isso, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, vamos colocar da seguinte maneira, tá? Na hora que você estiver passando por alguma necessidade, tá? Haverá uma cobertura espiritual. Haverá um cuidado de um homem de Deus como pastor, tá? Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que vai prover este cuidado, este suprimento, tá? É porque a palavra diz, né? Que no mundo tereis aflições. Isso, vai ter aflição, Então, isso vai mas acontecer. Deus vai estar contigo. Exatamente. Então isso vai acontecer, tá? A aflição vai acontecer, mas existe uma presença, tá? Não é a onipresença, tá? Então a pessoa está lá trabalhando lá no outro lado da cidade e o pastor está lá. Não está lá, ele está no outro lugar. Entendeu assim também? Então não é a onipresença. O Senhor como pastor, o Senhor, Deus como pastor, ele vai estar presente em todos os lugares, na hora da dor, na hora do choro, na hora da perda, ele vai estar presente sempre, tá? Aqui, a gente colocando o padrão do homem pastor, como Davi era o pastor, Davi estava no palácio como rei. Tá? Ele não estava em todos os lugares sabendo todas as necessidades, mas ele era o pastor de Israel. Ele cuidava, dava direção, ele protegia o povo, tá? Diferente dos políticos atuais, tá? Que visam seus próprios interesses. A função de pastoreamento, tá? Era incumbido aos reis, tá? Eles eram cuidadores, protetores, provedores para o suprimento da necessidade do povo. Tá? STF. Bem que não, né? Tá? Bom, muito bem. Só porque não. Tá? Olha só. Então, olha assim. Então, o Senhor é meu pastor, não me faltará. O Senhor meu pastor, não me faltará. Tá? Aliás, até o não existe aí também. Tá? O Senhor meu pastor, não faltará. Tá? Se a gente for traduzir do hebraico. Tá? Exatamente como é isso, né? Claro que existem como fica às vezes meio sem sentido, então tem o tem o nada, tal, mas né, a tradução é essa, tá? E ele diz, tá? Deitar-me faz em pastos verdejantes ou em verdes pastos, tá? O que quer dizer isso, tá? Como é que a gente pode interpretar a respeito disso? Claro, estamos falando aqui de ovelhas naturais que estão indo para pastar, ok? Tá? Mas o que quer dizer isso? Como é que a gente pode interpretar essa frase? Diga. É o sustento. Sustento. Vem de Deus. Sustento. Você tem que confiar em Deus porque Ele vai te dar o sustento. Assim como o pastor leva as ovelhas, vamos dizer assim, naturais mesmo, né? Aos pastos verdejantes, fique tranquilo. Que Deus também vai suprir as tuas necessidades. Isso, tá? Então, isso é o padrão de Deus e o padrão do pastor com as ovelhas naturais. Vamos pensar nisso, tá? O que a ovelha precisa? Precisa se alimentar. Então, quando você falou sobre sustento, sobre provisão, tá? Então, o pastor, tá? Ele conduz, tá? As ovelhas para lugares de boas pastagens. Abre as portas. Tá? Então ele direciona para que as ovelhas direciona e conduz o rebanho para o lugar que tem pastos verdes, para eles se alimentarem. Tá? Estamos falando sobre suprimento das necessidades. Tá? Então, claro, eu estou falando isso com cautela, né, para não supervalorizar o homem pastor, tá? Como se fosse Deus, né? Ele está em nome de Deus, tá? Pastoreando o rebanho. Mas, quer dizer, vamos colocar da seguinte maneira, né? Eu, como pastor da igreja local, eu vou abrir portas de emprego para todo mundo? Seria uma boa. Né? Agência de emprego da família da fé. Então, procura o pastor que ele dá jeitinho para tudo e vai levar para o melhor emprego. Não é isso, não é agência de empregos. Tá? Não é essa a questão. Tá? Se a gente tivesse uma rede de empresas conveniadas com a igreja, Agora, indicação, né? não que A gente pode indicar profissionais para as áreas, né? Tá. Vagas disponíveis. Tá, mas não é o caso que a gente está falando, tá? Não é uma agência de... Claro que a gente pode ter essa ação social. Então, se a gente tiver isso, nossa, maravilhoso, tá? Porque a gente vai conduzir as pessoas para portas de emprego, para que possam ter provisão. 50 mil membros. Sim, claro, pode fazer também, tá? Agora, eu tô falando assim, então, o que ele faz, né? Ele conduz as ovelhas para os pastos, ok? Tá? Então, vai direcionar para o melhor lugar de suprimento.
tá? E aqui uma outra coisa também, ele faz deitar essas ovelhas nos pastos verdejantes. O que quer dizer isso? Minha Bíblia aqui na anotação diz assim, sobre deitar, né? Me faz deitar, é uma forma hebraica que denota a causa, mostrando que Deus é a causa do descanso do salmista. Ele diz: meu descanso, tranquilo na sua presença, terá lugar em verdes pastos. Vamos colocar assim, eu vou exemplificar de uma outra forma, tá? A ovelha, ela corre algum perigo de estar distraída e vir um lobo, por exemplo? Tá? Então, quando está falando aqui sobre fazer deitar, né? Como depois ele fala das águas tranquilas ou águas de descanso, tá? Estamos falando de um lugar de segurança, tá? Um lugar em que, claro, os inimigos estão à volta, tá? Mas existe um lugar de segurança em que as ovelhas podem se deitar para comer. Já viu ovelha deitada para comer? Tá? Não é assim que acontece, tá? Nenhum tipo de gado, tá? Eles não deitam para comer, tá? Eles estão em pé e se abaixam para comer, tá? Eu acho que ele quer dizer aí que é para a pessoa não viver ansiosa. Sim, isso. Exato. Ela pode ficar tranquila que ele está ali cuidando. Exato. Tá? Então, é nesse sentido de descanso, de fazer deitar, claro, conduzir para um lugar de segurança e a ponto de a pessoa ficar tão segura que ela pode se deitar, tá? Sem preocupação com o mal. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, tá? O pastor, ele dá uma cobertura espiritual de proteção. Se a gente voltar um pouquinho no ponto de vista do próprio Davi, quando ele contou a história, tá? Ele enfrentou um leão e um urso. Ele conta isso quando ele vai falar com Saul, tá? Quando ele vai lá combater o gigante, né? Golias, né? Ele fala: já enfrentei um leão e um urso, tá? Quer dizer, para ele enfrentar um leão e um urso, ele foi o primeiro que fez o combate, tá? Então a ovelha e o urso não chegaram no rebanho, tá? Do ponto de vista espiritual também, antes de atingir qualquer ovelha, o ataque é contra o pastor. Ou o pastor tem que estar vigilante a tal ponto de dar este lugar de segurança ou defender aquele lugar para que as ovelhas possam estar seguras. Tá? Então aqui fala sobre batalha espiritual, tá? Fala sobre confronto das trevas com uma vida de um homem que está dando ou fazendo as suas ovelhas deitar num lugar de segurança, para que elas possam ser supridas nas suas necessidades. Ok? Aí não é só necessidade material, claro, né? A fome ali de comer o pasto é o natural da ovelha, tá? Mas estamos falando, então não é uma agência de emprego, mas é um lugar de segurança, uma guerra, uma proteção que o pastor enfrenta pelas suas ovelhas, para que elas fiquem seguras, tá? Quer seja enfrentando o leão, ou o lobo, ou a áspide, ou qualquer outra coisa, então o pastor tem uma vigilância, conduz para um lugar de segurança, mas tem uma vigilância para proteger aqueles que estão dentro do seu aprisco, ou conduzidos fora do aprisco para os pastos verdejantes, tá? Então, mas é uma segurança e proteção que ele está falando, e suprimento das necessidades também, tá? E a questão são sobre necessidades, tá? Não é, vamos dizer assim, vaidades, tá? Então vamos orar para ter uma BMW, né, não sei o que lá, ou ter recebo. Olha, eu estou esperando esses 17 mil. 17 milhões. 17 milhões. E mais também me dá um post. Então, tá? Então, claro, então nós estamos falando sobre. Tá tipo prosperidade. Tá, então nós não estamos falando dessa prosperidade dessa forma, tá? Então estamos falando que há um suprimento, tá? Cuidado, tá? Não é isso. Não é isso, pastor. Tá? Se Deus quiser, se ele for prover dessa forma, glória a Deus, tá? Por isso, né? Mas nós estamos falando que entrar na igreja, a pessoa fica rica, a pessoa não tem mais problema, a pessoa não tem mais doença, não tem mais preocupação alguma, tá? Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando que ela está num lugar seguro porque existe uma proteção. Tá? Porque existe uma cobertura espiritual, porque existe a presença de um pastor na hora da dor, na hora do luto, na hora da perda também, tá? Da pessoa, na hora que vem o inimigo,
tem uma proteção, tá? Então, aí, claro, estou descrevendo aqui o assunto, mas depois nós vamos personalizar isso com o pastor que faz algumas funções espirituais, né? Além do direcionamento também para os pastos verdejantes. Como ele fala também, guia-me, olha, termina aí o versículo 2 aí, alguém? O que diz aí o versículo 2? Ele me conduz ao lado das águas serenas. Minha tradução. Me conduz ao lado das águas serenas. Ao lado das águas serenas, tá? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Águas tranquilas. Meu leva-me para junto das águas de descanso. Águas de descanso. O que quer dizer isso? Ai, que delícia, já estou curtindo. O que é essa água de descanso? Ou águas tranquilas, ou águas serenas? O que quer dizer isso? É você não ficar ansioso, você ficar tranquilo que Deus está cuidando. Então, vamos falar antes disso assim, né, tá? Então, vamos colocar na questão natural, tá? O que seria águas tranquilas? Água calma, limpa. Água limpa, água calma. Vai parar sem ondas, tá? Vai levar as ovelhas lá pro meio do rio Amazonas para beber água no rio Amazonas, tá? Ou lá vai na Foz do Iguaçu. Vai lá no Rio Paraná, na queda do Foz do Iguaçu, para colocar a ovelha para beber água. Não vai beber água de jeito nenhum, vai levar embora, tá? Então, estamos falando do lugar certo que elas podem beber água sem ficar atribuladas. E nem no mar, né? Que Nem no mar, não não vai. é água salgada. Nem água salgada. Ou Então, crocodilo. além das ondas, tá? Além das ondas, tá? Então, o pastor está conduzindo as ovelhas para beberem água num lugar, águas paradas, águas limpas, que ele vai estar dando de beber para aquelas ovelhas, tá? Ou ele fala sobre guiar mansamente, ou conduz-me... Como é que é aí? O que fala, né? Como é que você falou aí? Ele me conduz ao lado das águas serenas. Tá bom. Águas serenas, tá? Aqui ele fala de guiar, né, mansamente, tá? Para as águas de descanso, águas tranquilas, águas serenas, tá? Então, tem um lugar certo, tá? Tem um lugar certo de tranquilidade, tá? Estamos falando, aí é o que a Zeni estava falando, né? Sobre realmente paz na alma, tá? Então, a pessoa ela poder suprir as suas necessidades, mas com tranquilidade. Obrigado, tá? Então, estamos falando sobre fome e sede, tá? Em lugares de descanso, em lugares tranquilos, tá? Pastos verdejantes ali também, voltando falando sobre a questão da pastagem, tá? Então não vai levar para uma pastagem mirrada, tá? Então, vamos colocar do ponto de vista espiritual ou de alimento espiritual, tá? Então o pastor tem que conhecer essa palavra para dar o alimento verdadeiro, tá? Não vai falar qualquer bobagem, tá? Como a gente vê por aí, né? Muita gente ensinando coisas ou rasas, superficiais, tá? Sem profundidade, sem conhecimento, tá? Simplesmente, vamos dizer assim, fazendo promessas vazias, tá? Que não são palavras de Deus, tá? Pregadores que pregam a sua própria palavra, não a palavra que Deus, que vai alimentar realmente as pessoas, tá? Ou que vai trazer descanso para elas, descanso de alma, das aflições, das tribulações da vida, tá? Então, os pastos têm que ser verdes, tá? Então, não pode ser pasto mirrado, não, tá? Seco. Mas Pasto seco. Dentro desse contexto aqui, né, legal, bacana, assim, que logicamente, né, como o pastor falou, não é o super pastor, é Deus, né, ele sabe disso. Sim. Porém, né, o pastor ele serve de guia, né? Uhum. Ele serve de guia. A partir do momento que ele vive essa verdade, que ele tem a revelação dessa verdade na vida dele, que ele amadureceu isso na vida dele, né, conforme toda a caminhada, além do próprio conhecimento, logicamente, né? As duas questões juntas, tanto espiritual quanto a questão do conhecimento, ele vai sim servir de guia para as ovelhas. Isso. Ele vai cuidar, ele vai servir de guia. Por mais que ele sabe que tem a dependência de Deus, mas ele vai pegar as mãos das ovelhas e vai com ele. É como se ele fizesse aqui, é com o Senhor, vamos juntos. Muito bom. Aí essa palavra que o Rubens falou é bem interessante, por causa que eu acabei não pegando esse ponto aqui, né? Mas ele vai falar depois do versículo 3 igual, guiar, tá? Conduzir, tá? Isso é uma coisa muito séria, tá? Então, tá indo à frente das ovelhas, tá? Conduzindo para onde elas têm que ir,
Tá? Onde que tem o lugar de descanso? Onde que tem o pasto verde? Tá? Vamos alimentar, vamos buscar mais, vamos nos alimentar, vamos fortalecer. Tá? Então ela vai conduzir este rebanho para esses lugares. Né? Essa palavra guiar aqui, né, conduzir, é muito importante também. Tá? Na verdade, depois no versículo 3 ele fala também sobre guiar pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Tá? Mas antes disso, versículo 3 ele fala: refrigera a minha alma. Tá? Então, se nós estamos falando no versículo 2 de pastos ou de águas como suprimento natural, tá? Agora aqui nesse versículo 3 ele fala sobre a alma ser refrigerada. Tá? O que é uma alma ser refrigerada? Tá? Aproveitando aqui, ó, o brinde que eu ganhei aqui de refrigerante. E falar restaura. Refrigera a sua língua. Aqui diz: quando fico desanimado, o bom pastor reaviva e revigora a minha alma. Mediante a seu poder e graça. Guia-me pelo meio do Espírito, nos caminhos por ele escolhido, que se conformam com seus alvos de santidade. Correspondendo e obedecendo, sigo o pastor ouvindo a sua voz. Não seguirei a voz de estranhos. Aí ele dá aqui os Romanos 8,14, Provérbios 25,13. As referências paralelas aí que falam sobre esse assunto, né? Jó 10,5. Mas o que é refrigerar? Eu acho que você está tranquila. É renovar as minhas forças. Renovar Eu acho que forças. você está tranquila também, porque não existe uma alma inflamada, cheia de pensamento ruim, aquela ansiedade, aquele nervosismo. Entendendo que você está bem tranquila, está no fluir da vida. Que é Igual a Marta e Maynard, eles estão, como que é? a Na calmaria. O meu problema hoje em dia é a Marta. O problema dela hoje em dia sou eu. Não, ele disse hoje de tarde também que nós estamos como é que é? Na calmaria. Não, vida mansa. Vida mansa, vida mansa, Vida tá? mansa. Então, uma refrigerar, tá? É que Tranquilo que Jesus tá na seca, tá? Tá na seca, tá no deserto, mas tem um oásis ali, tem um lugar de refrigerar, ou a sombra, por exemplo, tá? Vou colocar em refrigério, tá? De sombra, tá? Como o Salmo 91 fala também da sombra do Onipotente, né? Nós nos abrigarmos. Então tem a ver com abrigo, tem a ver com saciar a alma sedenta, a alma carente, aí carente emocionalmente, tá? Então distúrbios emocionais, né? Problemas mentais, tá? Dar um refrigério, tá? Dar uma sombra, dar uma água ou um refrigerante que vai saciar aquela sequidão, tá? Vai suprir aquela necessidade, tá? E falando sobre alma, falando sobre pensamentos, falando sobre sentimentos, tá? E é isso aí. E guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, tá? Então, veredas, tá? Eu tinha mencionado isso numa das lives, né? Vereda é um caminho estreito, tá? Conduz para um caminho estreito, tá? Porque largo é o caminho da perdição. Então, assim, olha, todo mundo faz, nós não vamos fazer. Não vamos fazer com todo mundo, tá? O caminho estreito da justiça é o que as pessoas não fazem neste mundo. Então, estamos falando sobre padrão moral. Estamos falando sobre conduzir pela verdade, conduzir com os princípios de Deus, tá? Aqui falando, oi? A vereda do justo é como a luz da aurora. A vereda que vai brilhando mais e mais. Então, cada vez mais justiça, cada vez mais integridade, cada vez mais retidão. Então, os caminhos certos, tá? Então, todo mundo faz, então o que tem problema de fazer? Não, todo mundo faz, mas todo mundo faz errado, né? Não é esse o caminho certo, tá? Não é o caminho de Deus, tá? Tem que fazer, e aí ele está conduzindo e é pela vereda, tá? Não é uma avenida larga, não, tá? Como Jesus falou, que é exatamente desse padrão. Falando da porta e do caminho estreito, tá? Tem essa conotação aqui, tá? E vai conduzir, tá? Por amor do seu nome, tá? Então, da pessoa se apegar a Deus, amar a Deus e fazer por causa de Deus, tá? Eu vou andar no caminho da retidão por amor que eu tenho ao nome de Deus, tá? Que é o Deus que está me guardando, tá? Então, se Deus me protege, Deus me conduz, Deus vai para os pastos verdes, Deus tem as águas de descanso, Deus vai refrigerar minha alma, trazer o refrigério para as minhas emoções abaladas com as circunstâncias do mundo.
eu vou para outro caminho? Eu não vou amar esse Deus, ou o nome desse Deus que me salva, que é o meu pastor e que não me falta, tá? Então, ele vai conduzir exatamente para te ajudar nesse caminho, tá? Então, claro, falando sobre o pastor de igreja local, ele vai conduzir também da mesma forma para a pessoa amar o nome de Deus e andar no caminho dele, com certeza, né? E aí, versículo 4, tá? Ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam, tá? Então, um texto que é bastante conhecido, tá? Então, quando nós estamos falando, nada me faltará, se nada me faltará, eu estou protegido com tudo, nem o mal me sobrevirá, não vai ter necessidade, não é isso, tá? E ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Por quê? Para chegar em determinados lugares, tinha que passar por vales, tinha que passar por terrenos instáveis, tá? Às vezes montanhas, tá? Vocês já viram acidentados, lugares acidentados, tá? Já viram as cabras monteses, né? Você só consegue ter um equilíbrio lá no meio daquela montanha, né? Tá? Assim também. Mas aqui ele está falando sobre um caminho que é um vale, tá? Então o vale é um lugar de perigo, tá? Porque aliás, isso tanto para o ponto de vista estratégico de guerra, como também no caso de um rebanho, tá? Porque os lobos devoradores, eles vêm de cima, tá? E a pessoa que está lá não tem saída, tá? Não vale, obrigado, tá? Então, vale um lugar, às vezes é um beco sem saída, quase, né? Tá? Vamos dizer assim, sabe? Não é que é um beco, né? Mas enfim, tá? E um vale que também é isso, são montanhas altas, tá? Que cobrem, não tem clareza, não tem iluminação, tem os riscos, né, dos lugares escabrosos, né, muita fala na Bíblia a respeito disso, né, então são lugares acidentados. Aprisco. Não no aprisco, não, é o caminho, sai do aprisco e vai para o pasto, mas vai passar no meio de um vale, tá? Então, vamos dizer, a terra prometida está depois do deserto, tá do lado de lá. O pasto viajante às vezes tem que passar num vale que é um vale sombrio, tá? Um vale que não bate sol, tá? Que tem predador, tá? Que às vezes vai chegar na morte. Que é a sombra da morte. Ele vai pior. É vale, é da sombra e da morte, tá? Então é só coisa ruim que tem por aí, tá? Mas tem que passar por ali, tá? Às vezes para chegar num lugar aprazível, tá? Meses atrás eu falei bastante disso. Então. Então essa situação aqui, mas aí ele fala, ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aí entra o ponto, tá? Foi o que eu falei também na última live, né? Eu não temerei mal algum. Falei agora segunda-feira, não ter medo, tá? Agora, como é que uma ovelha não vai ter medo de um lugar sombrio, de um lugar que né, afunilado ali e que não tem para sair? Vamos para onde sair? Conhecendo o pastor que ela tem. Conhecendo o pastor que ela tem. Tá? Sabendo que o pastor, quer dizer, se vier o inimigo, se vier o lobo, se vier o leão, se vier o urso, o pastor está lá e o pastor vai enfrentar, né? Está conduzindo por um lugar que às vezes não é agradável, né? Não é o jeito que eu queria, mas está passando por ali, mas tem uma proteção. O Senhor não faltará, tá ali, né? Então, e aí a sensação, né, que Davi está descrevendo, falando de Deus com ele, né? E dentro da experiência dele como pastor de ovelhas, tá? Não ter medo, tá? Não ter medo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, tá? Mas Ele deu espírito de poder, tá? Temos autoridade no nome de Jesus Cristo, tá? Vamos enfrentar. Pode ser o diabo, tá? Não temerei mal algum. Aliás, porque se nós sujeitarmos a Deus, vamos resistir ao diabo e o diabo vai fugir de nós. Tá? Falando do ponto de vista espiritual, tá? Tiago 4,7 ele fala sobre isso, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. O próprio diabo, que é o maior inimigo, tá? Que pode vir. Aliás, Jesus até fala para sem temer alguém, não temer o natural, mas temer aquele que pode roubar e levar para a morte eterna, né? Tá? Mas nós podemos resistir e enfrentar, não ter medo de nada algum. E aí ele fala, por quê? Porque tu estás comigo.
Tá? Presença de Deus. Então o que ele falou no versículo 1, ele repete nesse versículo 4. Né? Tu estás comigo. Tá? A tua vara e o teu cajado me consolam. E aí olha só, qual a diferença de vara e de cajado? Meu, que escreve. Vara. Cajado ele é mais forte do que o cajado, é onde ele se apoia mesmo, Não, se o cajado- o próprio Pra O puxar cajado a ele tem um faz. eixo que puxa a ovelha para perto dele. E tem Sai do perigo do penhasco. tem um ponto, e a vara é só A vara bate. vai dando direção. Tá? E o Vamos cajado colocar assim. pode resgatar. Agora, oi? A vara É um corrige. pedaço. Vara corrige, mas vamos colocar antes disso aí, tá? Vamos colocar assim, tá? Dos dois aspectos, vamos colocar na vara corrigindo, tá? Mas a vara é uma arma de ataque, tá? Então se vem o lobo, né? Ou o leão, tá? Ele vai falar assim, só o Davi fez isso, né? Ele rasgou o leão com o braço, né? Tá? O cara não era fraco não, era pequenininho, mas não era fraco, tá? Mas você não vai enfrentar o leão, né? Fisicamente numa luta corporal, não é assim também? Então você tem uma vara que é grande, tá? E você mete a vara. Eu vou sair correndo. Você vai sair correndo, tá? Então, É aquela história dos dois na frente do leão, né? Vamos dizer assim, eu tô com medo. Por quê? Você vai correr mais que o leão? Não, eu vou correr mais que tu. tá, então, mas no caso da vara, então, essa vara, realmente assim, por exemplo, o leão, o urso, o lobo, tá? Vem pulando em cima também. Quer dizer, estica a vara assim, já dá uma varada, já finca no abdômen, já morre ali. Você também não chega nem perto. Nossa, mas tá bom, hein? Tô poderoso, né? Pra defender dos lobos, né? Tá? Então, tá? Mas Ele sabe tudo. então, da mesma forma, claro que pode com aquela vara também bater, né? Aí antes de falar da vara da correção, vai bater e vai fugir. Você sabe, já fez isso com o cachorro, né? Eu acho que já deu uma... cachorro que vem agredir, você parte pra cima, tá? Com alguma coisa assim também, e aquilo pode afugentar, claro, também pode suscitar ira, de vir com mais ira ainda, né? Também, né? Depende do animal ali, né? Tá? Mas é um fator de proteção, tá? É uma arma de ataque que acaba protegendo o rebanho ali, né? Defesa e disciplina. Defesa e disciplina. Defesa e disciplina, também, tá? E no caso da disciplina, da vara para a ovelha, se a ovelha tá conduzindo a ovelha está indo para um lugar perigoso, tá? Aí dá a varada mesmo também e conduz a ovelha para o caminho de novo, tá? Se está desviando, aí nessa questão de disciplina também, a vara da disciplina, tá? Que também é usada em Provérbios, falando sobre educar os filhos usando a vara da disciplina, tá? Então, quando não é para bater, espancar, né? Dessa forma, né? Não vai bater em ovelha, tá? Bater nesse sentido, né? Vai corrigir o caminho, vai dar uma cutucada lá. É preciso umas varadas nas ovelhas. Às vezes é necessário. Ué, mas o provérbio não fala sobre isso. Fala, vara da disciplina. É bíblico. Tá? Na realidade, se você pensar assim, vai faltar vara. E o cajado Difícil é a ovelha aceitar, né? Não, eu tô falando em varada, eu tô falando em varada com amor. com a voz, Como? tá? É pro também, é aquela coisa pro filho, ó filho. Vai responder mas você, é mas bem assim, depois você tem aquela conversa. Às vezes aprende na escola, já que tem o conselho tutelar. Tem conselho Pois é. tutelar, Tá. se a mãe vier Então, com vara, já agora o vai cajado fazer. é um objeto de resgate, tá? Tem ó, aquela parte côncava ali, né? Curva ali também, que vai lá e, né? Então caiu no despenhadeiro, caiu no buraco, né? O pastor pega aquela vara, estica o cajado, tá? E envolve a ovelha e puxa a ovelha de volta, tá? Então, a vara para não cair, não sair fora do caminho. Se saiu e, né, entrou no buraco, vai lá com o cajado é um fator de resgate, dessa forma, tá? Segundo o Rubens, dá para usar o cajado para bater. Exatamente. Tá? Dá para usar o cajado para bater na cabeça das ovelhas, né? E aqui ele fala da vara e o cajado consolarem, tá? Por quê? Porque a ovelha está passando no vale da sombra da morte, tá? Então, ela está enfrentando ou
podendo enfrentar os lobos ou qualquer outra coisa que tem ali, tá? Então, o consolo há uma proteção, tá? Há um cuidado, tá? Há um livramento, tá? dos inimigos ou até dos lugares sombrios ali, tá? Versículo 5, tá? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos ou dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, tá? Pergunta quais são os inimigos das ovelhas? Lobo. Tá? Tem animais. Outras ovelhas. Outras ovelhas. Não vamos falar do natural, vai. Tá? Estamos falando assim, quais são os inimigos das ovelhas? São os predadores. Eles são os inimigos. Porque eles vêm para destruir, tá? Para devorar, para destroçar e se alimentar daquele rebanho. Tá? Então, estão sobre predadores. Tá? E aí entra, vamos colocar assim, mas são os predadores naturais. Tá? Agora, existem outros... Ladrão salteador. Eu ia dizer inimigos, né? Mas a palavra não é bem inimigo, tá? Não é necessariamente inimigo. Mas ladrões são inimigos, quer dizer, que vêm não com intenção de cuidar, intenção de roubar, intenção de usufruir daquelas ovelhas, tá? Então, a gente vai ver na próxima aula sobre João 10, né, quando Jesus fala a respeito disso, ele fala dessa forma, né? Ele fala sobre o ladrão, o salteador, o mercenário, tá? E ele fala dos lobos, tá? Então são personagens diferentes, né, que o pastor tem que cuidar, né, contra esses inimigos, tá? E aqui ele fala dessa forma que ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, tá? Daqueles que se opõem, o adversário é aquele que se opõe, tá? É claro que, vamos colocar assim, do ponto de vista natural, tá? O pastor não vai colocar as ovelhas para pastarem em frente à floresta de leões, tá? Então não vai preparar, né? Vou preparar a mesa do banquete na presença dos adversários nesse sentido, tá? Ao contrário, ele vai levar para um lugar de segurança, para a ovelha poder se deitar, tá? Então não é só. Só que nesse caso aqui, falando do ponto de vista espiritual, tá? Do ponto de vista humano, né? Dessa forma também de adversários, tá? Existem adversários das nossas almas. Eles são naturais, eles podem ser ladrões, tá? Que vêm nos roubar com má intenções, tá? Tem os lobos como seres espirituais e tem os homens roubadores como pessoas naturais, tá? Que querem nos roubar. O ladrão que vem para roubar, para matar e para destruir. Tá? Os homens, nesse caso, usados aí pelas trevas, isso. Adversários assim também, né? Tá? Então, inclusive, dá no texto, a gente vai ver na semana que vem, o texto de João 10, quando ele fala do ladrão, normalmente as pessoas interpretam e pregam que o ladrão é o diabo, tá? E ali não é o diabo, ali é um ladrão natural, tá? Então, aí, exatamente por isso que tem, ela fala sobre o ladrão e sobre o mercenário e sobre o pastor. São três pessoas humanas, tá? E quando ele fala dos adversários das ovelhas, né, ele fala dos lobos, tá? O mercenário, quando vê vir o lobo, ele foge, porque ele não é pastor, ele não cuida das ovelhas, tá? E o pastor não, o pastor vai enfrentar o lobo, tá? Aí como ser espiritual, tá? Como aqui também tem essa conotação, tá? Então, ele fala assim, mas ele prepara uma mesa na presença dos adversários, ou seja, vamos colocar assim, na hora do roubo, na hora da perseguição, na hora da pessoa estar angustiada, tá? Ele tem descanso. Ele tem a presença do pastor, que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ou ainda que esteja diante dos inimigos, ele não tem medo de mal algum. Ele tem a presença do pastor, e o pastor aqui está preparando mesa de banquete. Tá? Então, não vai ser roubado. Tá? O adversário quer roubar, quer matar e quer destruir, mas está dando uma mesa de banquete na presença dos adversários. Então não importa, quer dizer, não é assim, vou colocar da seguinte maneira para talvez vocês entenderem. Fala assim, vamos fazer um retiro, né? Mover num mosteiro,
Porque aí ninguém vai enfrentar ladrão, tá tudo lá no mosteiro, com muro alto, cercado, tudo também. Não, né? Nós estamos no mundo. Jesus falou assim, não estou pedindo que vocês tirem do mundo, mas que livrem do mal. Tá? Essa é a oração de Jesus lá em João 17. Tá? Então, estamos falando sobre, ainda que haja adversários, tá? Você não vai tirar do mundo, vai continuar no mundo enfrentando os adversários, mas tem a presença de cuidado, de proteção, de livramento. Ok? Tá? Cita Romanos, pastor. Romanos 8:31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A respeito dessa mesa montada diante dos adversários. Né? Isso. Tá? E a unção da cabeça com óleo, tá? E o cálice transborda, tá? A unção que era feita, né? O óleo que era colocado, tá? Era bálsamo de cura, tá? Era, vamos dizer assim, o mertiolate da época lá, tá? Então, ovelha ferida, tá? É ovelha que resvalou na pedra, no espinho, ou que foi mordida por um lobo, tá? Então, ele colocava a unção, né, do óleo, ele derramava óleo como um refrescante, como um alívio de dor, tá? E às vezes no processo de cicatrização daquela ferida, tá? Então era fazer curativos para a ovelha ser curada, tá? Então nós estamos falando de ovelha que não está sendo atingida, tá? Então lá, caiu no buraco, o que vai fazer? Vai lá com o cajado, resgata, e as feridas que fizeram, tá? Vai ungir, né, com óleo. E na presença dos adversários também, não importa que, quer dizer, os inimigos continuam atacando, mas tem bálsamo de cura. Tá? E aqui no caso ele falando sobre a minha alma, né, ele refrigera a minha alma também, ele fala sobre ungir a cabeça. Tá? Claro que, vamos colocar assim, a ovelha não foi só ferida na cabeça, né? Foi ferida na pata, foi ferida no corpo, arrancou o pelo da ovelha, tá? Pode ser qualquer tipo de acidente, tá? Mas ele fala sobre a cabeça como da mesma forma que lá no Salmo 133, né, que unge a cabeça do sumo sacerdote de Arão e escorre para o resto do seu corpo, tá? Para as suas vestes, tá? Então é um bálsamo de cura, de segurança, de proteção, de cuidado, que começa na nossa mente, tá? Então vamos colocar assim, deste óleo, claro, a figura do Espírito Santo, né? Pelo Espírito, pela palavra de Deus, a nossa mente é transformada, tá? Então, porque nós vamos ter medo, tá? Ou não ter medo de mal algum, né? Na presença dos adversários, se nós temos consciência ou a firme convicção de que o Senhor está conosco. Entende? Tá? Então, Salmo 27, o Senhor é minha luz e minha salvação. O que vai fazer o homem? Tá? Não interessa o adversário. Deus está comigo. Ele é minha luz, Ele me conduz. Tá? Se Ele derrama na minha cabeça o óleo do Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus, ou eu tenho a plena convicção de que Deus está comigo, eu não vou ter medo de mal, não pode ter adversário que seja. Tá? Eu lembro quando eu era criança, tá? Quando eu fui num acampamento, o acampamento Palavra da Vida em São Paulo, tá? Acabava a reunião, culto da noite, né? Uma experiência muito pessoal que eu lembrei até agora por causa disso, né? Tinha 10 anos de idade, tá? Aí os quartos ficavam assim nas montanhas, a gente atravessava o acampamento e começava a subir as escadarias, as rampas, tá? Para chegar nos quartos lá em cima, tudo assim também, né? Tá? E eu não tinha levado lanterna, tá? Então era um lugar escuro, não tinha poste, né? Disso também, né? Então tinha com lanterna para você subir lá naquele lugar, né? E acabava a reunião, eu queria ir embora logo para a cama, para dormir logo, tal, subia naquela escuridão, né? E o pessoal tudo ia em grupos, né? Assim, né? E eu subia sozinho no escuro, tá? Ia lá pelo caminho, sentia o piso ali, né? Da subida lá, né? Tá? Do asfalto lá, do chão, e ia subindo, né? Até chegar no meu quarto, né? Quando chegava no quarto, o pessoal chegava, já estava lá, já estava de coberta e tudo, dormindo, né? Mas
Eu lembrei dessa experiência por causa que foi a experiência que eu tive de andar uma semana inteira na escuridão da noite sem ter luz nenhuma, né? E eu ia cantando, né, o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. Eu ia cantando isso, né, o Salmo 27, tá? E com fé. Foi uma experiência... Dá lugar pro medo, né? Para não dar lugar pro medo. Não, que Deus está comigo. Tá me interessado que tá escuro. E na época era coisa de criança, né? Que disse que no convento tinha, mas um monte de imaginação e tudo assim também. Tinha uma história que tinha tribos indígenas ao redor, que os índios atacavam. Tinha um monte de conversa também. Então imagina o medo de uma criança de 10 anos, tá? Mas Subindo por que você não esperava o grupo, bonitinho? Porque eu queria dormir, bonitinho. Eu queria dormir logo. Era mais forte que o medo. Essa é a situação da ovelha. Que é sozinha, anda sozinha. O pastor vai jogando ela pro grupo. Porque ela, se andar sozinha, ela vai com mais perigo. É verdade. Não pode ficar sozinha essa ovelha. Aí, ó. Já tive essa experiência. A gente dependeu. A senhora conseguiu usar o cajado ali. Não tinha ninguém, Ninguém tinha um cajadinho. não tinha um cajado lá pra frente. Mas o que você falou também tem muito a ver, né, tá? Ovelha sozinha é presa fácil, tá? Então vocês já viram muitas vezes dessa forma, né? Vem inimigo, hienas, leões, ou animais assim de grande porte, animais carnívoros também. Se o rebanho vai junto, Espalha o bando. entendeu? Espalha todo mundo. Isso. Certo, O leão, aí quando fala do diabo rugindo como leão, ele quer dispersão. É rugir para os animais fugirem, se dispersarem do rebanho. Porque quando está sozinho é presa fácil. Porque quando os animais estão juntos, tá? Eles enfrentam juntos, tá? E o predador é que foge, tá? Depende dessa postura, tá? Trazendo para o nosso contexto de hoje sobre, vamos falar da ovelha, né? Mas pessoas que não estão caminhando para o corpo Sim. são presas fáceis. São presas fáceis. Até mesmo nessa pandemia, né? Você vê a diferença de você assistir um culto pela televisão sozinho, você e a tua família, ou de você vir na igreja e assistir com todo mundo mover, né? Sim, participar daquele mover. É estrondosa, né? Exatamente. É estrondosa. Você reunir no aprisco aqui ou na solidão da casa? Então, exato. É uma diferença muito grande, né? É assim. E essa é a estratégia mesmo, né? O diabo faz isso, ele quer isolar cada um na sua, porque daí vem a depressão, vem o vitimismo, vem a rejeição, vem tudo. A primeira coisa que você vê as pessoas comentando quando assistem o culto em casa, até mesmo postando isso todo no domingo, né? Sim. Me deu vontade de tomar água, me deu vontade de tomar água. Me deu fome, Dispersa tudo. Ele dispersa, ele não vai acompanhar o culto. E não tem aquele ambiente mesmo assim do que o mover do Espírito Santo vem, né? Assim, é diferente. Vai se enfraquecendo, né? Porque eu estava comentando com você esses dias. Você vem à igreja todos os domingos, você cria aquele hábito e você está na igreja todos os domingos. Mas se você faltar os 2, 3, eu começo a ficar. Sim. Acho que vou ficar, né? Mas, tá frio. tá calor. Tem visita. E a Tem diferença é aniversário. muito grande. Até mesmo aqui nesse estudo. Né? Sim. Você sai de casa para vir aqui nesse estudo e fala, mas vai ser gravado para eu assistir em casa, né? Mas não é a mesma coisa, de maneira alguma. Ninguém vai poder ficar perguntando para o pastor sobre um vídeo aula, né? Tá. Você fala, depois eu vejo, nunca vejo. Eu ainda não vi aquela que a gente perdeu semana passada. Não viu? Não. Até te perguntar se você tinha assistido. Eu não vi ainda. Não, então, pois é. Tá. Então é isso, né? Aí tá, ele fala sobre essa unção que é derramada nas feridas, inclusive, também, né? Tá? E ele fala não somente da unção ser derramada sobre a cabeça, mas ele fala de transbordar, do cálice transbordar, tá? Então, é algo que expande, tá? É como... eu lembro, vou citar esse exemplo para talvez ficar evidente, né? Eu lembro da Bianca falando a respeito da unção da cura na família dela, tá? Então, ela falou isso com relação ao Juan orar pelo pai, o Jonas, né? Ela falou assim, não, você já foi curado milagrosamente, agora você vai orar pelo seu pai, tá? Então, quando nós estamos cheios, na presença dos adversários, sendo confrontados, sendo mordidos, tá? Caindo nos pinheiros, caindo no buraco, qualquer coisa também, quando a unção vem, tá? E ela esparrama, entendeu assim também, né? Então a gente passa para os outros, já passei por isso, tá? Eu lembro, o Rubens sempre tem falado a respeito disso quando ele ora para pessoas com Covid. Eu sei o que é,
Entendeu? Então, ele é um revestimento de uma autoridade diferente, que sabe o que é a dor, sabe o que é a falta de ar, sabe o que está sentindo, o medo da morte que está vindo. Tá? Então, o óleo sobre a nossa cabeça, esse cálice transborda porque ele vai atingir outras pessoas também com o mesmo bálsamo de cura, com o mesmo milagre vai acontecer, tá? Na vida de outras pessoas. Tá? Então, é uma unção do Espírito Santo, claro, ele está falando sobre esse óleo que era derramado para fazer as curas das feridas, mas é o Espírito Santo Consolador, é o Espírito Santo de cura, de restauração de vidas, tá? Que vai expandir para transbordar para outras pessoas também. E ele termina, então, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tá? Então isso é muito sério. Tá? É uma plena certeza de alguém que está sendo conduzido e tem uma bondade e tem uma misericórdia. Tá? E falando sobre bondade e misericórdia, é claro que ele está falando da bondade e misericórdia de Deus, tá? Como pastor. Tá? E assim o pastor também, ele tem bondade e ele tem misericórdia. Ele está ali para proteger o rebanho, para enfrentar os lobos, os adversários, né? Para trazer cura das feridas, para levar com a vara, para não desviar do caminho, para quando desviou, pega de volta, tá? Com o cajado, tá? E vai conduzir para as águas de descanso, vai conduzir para os pastos verdes, vai suprir as necessidades, vai dar segurança, tá? Então eu confio. Tá? Eu confio, estou andando no vale da sombra, mas eu confio, ainda mais que alguém com alguma experiência, com alguma autoridade, sabe o que está fazendo, sabe como conduzir, porque claro, está com a sabedoria do Supremo Pastor, né? E a bondade é atos de bondade. Então, a gente vai ver isso depois numa aula mais para frente ainda, né? Também, a pessoa não faz, o pastor não faz por ganância, não faz por troca de favores, tá? Depois a gente vai ser mais claro o que eu tô falando, tá? Mas por barganhas, tá? Então assim, recebe uma pessoa bem na igreja, vou falar isso, mas só para exemplificar, por causa que a pessoa tem recurso financeiro, tá? Então eu vou ganhar com isso também. Vem para minha igreja, vem o cara com 17 milhões porque vai dar o dízimo, tá? Então, vamos ficar assim. Você sabe disso, né? Aliás, lá em Tiago fala assim, olha, vem a pessoa, acepção de pessoas, fala assim, aquele pessoa lá, fala, senta aqui no primeiro lugar. Aí o outro, não, você pode sentar no fundo, né, também, né, tá? Quer dizer, trata diferente, por causa que um dá alguma coisa em troca, tá? Quer seja dinheiro, quer seja prestígio, tá? Poder, tá? Então, o pastor não tem esse coração. O pastor, o coração é bondade, é cuidado de amor das pessoas, né? Então ele fala sobre bondade e ele fala também sobre misericórdia, tá? Quem que precisa de misericórdia? O santo ou o pecador? Tá? Então, são só assim, acolhe pessoas com misericórdia, tá? Entende o sentimento, entende a dor, tá? E acolhe com a misericórdia, para colocar não na dor física, né? São pecados, tá? Como é que aquela mulher samaritana que tinha 5 maridos foi acolhida por Jesus? Com misericórdia. A mulher foi pega em flagrante adultério? Com misericórdia. Pode cumprir a lei, apedreja quem não tiver pecado. Tá? Ninguém condenou? Não, eu também não te condeno. Tá? Acolheu com misericórdia. Porque ele poderia ser simplesmente acolher com justiça. Pecou, foi pega em adultério, vai ser apedrejada. Podia ter dado razão que ele falou assim, não, pode apedrejar, não. A lei foi Deus que fez, tá? Pode fazer cumprir a lei de Deus. Agora, quem vai condenar é a pessoa que não tem pecado. Tá? E quem não tinha pecado falou assim, eu não te condeno. Então usou com misericórdia. Assim Deus nos trata. E assim o pastor tem um coração também de misericórdia. Tá? E misericórdia, inclusive, contra aqueles que se levantam contra ele. Tá? Inclusive, tá? Porque tem adversário contra... Se ele vai enfrentar, quando eu falei, né? Que ele enfrenta lobos e ele enfrenta ladrões, tá? Então, vamos citar um exemplo banal aqui também, né? Vem alguém aqui na igreja, tá? Eu dou abertura para ele, tá? Para ele ministrar, para ele orar pelas pessoas, tal. Aí depois ele vem e leva as ovelhas embora, como ladrão. Rouba as ovelhas desse aprisco, tá? Então, estamos falando com interesses naturais, né? Ou qualquer outro interesse
né? Exatamente, tá? Ou, quer dizer, eu estou enfrentando um ladrão, tá? O que eu vou fazer? Ou vou enfrentar um lobo, que é um ser espiritual que vem para devorar as ovelhas, tá? Eu vou enfrentar isso aqui, tá? Agora, como é que eu vou tratar a pessoa que me traiu, a pessoa que me roubou, a pessoa que destruiu meu rebanho, tá? Como é que eu vou tratar? Com juízo e fogo consumidor? Fala assim, Deus, quer que posso pedir para descer fogo do céu para essas pessoas, ou eu vou tratar com misericórdia? Ou com bondade? Misericórdia e bondade. Tá? Não é o natural, né? Não. Com misericórdia e bondade. O natural A nossa mente pensa em fazer a opção lá. Ah, é, tá? Mas aí depois a gente pensa pelo Espírito e prefere a opção. Isso, tá? Então, Né? eu quero A dizer... gente trabalha tanto aqui, a gente faz umas terapias, umas choradeiras. Pode perder seu cuidado pelo pensamento. No final, Tá. Eu quero dizer o seguinte, né? Vamos colocar da seguinte forma, vamos se colocar na situação de pecado, tá? Eu vou falar esse exemplo, né? Eu vou falar assim, vamos ver que chega uma pessoa aqui, dentro da igreja, tá? Que era uma pessoa adúltera, tá? Ok? Situação assim. Aí eu dou uma palavra pastoral dizendo assim, Jesus nos ensinou a perdoar as pessoas, a usar de misericórdia, a usar de bondade, tá? Aí eu pergunto para a igreja assim, vocês recebem este homem adúltero aqui? Vocês têm coração perdoador para receber essa pessoa nesta casa? Ou você acolheria na sua casa um homem com esse histórico de adultério? Se perdoa a tal ponto de acolher esse irmão, tá? Quem acolhe? Levanta a mão. Pastor, mas o Senhor nos ensinou algumas aulas atrás que ele veio justamente para os pecadores. Não? Isso, exatamente, tá? Então, é isso. Vamos acolher. Então, Jesus veio para esses que estão perdidos. Os sãos não precisam de médicos, os doentes. Eu vim chamar pecadores do arrependimento. Então, se vier uma pessoa adúltera, tá? Que tem uma índole, sei lá, uma prática pecaminosa assim, os irmãos, a igreja, vocês acolhem. acolhe, mas que colhe. Quer dizer, acolhe com os pés atrás. Isso que você está falando é uma hipótese, né? É uma hipótese. Uma hipótese e uma apoio. Tá bom. Aí, o passo seguinte é o seguinte, o passo seguinte, a fala seguinte é o seguinte, todo mundo acolhe. Jesus ensinou a acolher, ser misericordioso. Ser misericordioso. Não, tudo bem, eu tô falando, tô exemplificando, tá? A gente já Aí viu você... no curso de casais que a mulher foi adulta. Então, mas enfim, tá? Acolhe de novo, acolhe, tá? Aí fala assim, bom, essa pessoa, esse homem, adulterou com a tua esposa. Nossa, foi. Vixe, o negócio. A pergunta é, você vai acolher? Claro que não. É isso que tá, é essa situação, tá? É essa situação, esse ponto, tá? Perdoamos todos os pecadores, porque Deus perdoa. E se ele pecou contra você? Ou contra... Isso ninguém Aí o negócio pesa. A gente não Entendeu? é É isso que eu tô colocando, tá? Então a pessoa... Programa 190. Tá? Então... É que nem eu sempre falei Vai pra mandar Márcia, parte, daqui a pouco vai aparecer. adulterou, eu até perdoo porque tá escrito aqui. E eu tenho que fazer todo o processo, mas continuar junto, nem pensar. Tá, agora vamos falar outro exemplo. Pode ir, Tá? né? Outro exemplo. Que o meu problema Vem aqui... Sabe por que veio esse assunto? Porque o meu pai e minha mãe se separaram com 23 anos de casado. E meu pai adulterou. Então, vamos colocar outra forma assim. Pesado, né? Tá? Pesou. Vem um homem. O homem. Não. Vou falar. O homem que é um homem que é um estuprador. Ai, Deus do livro. É o livro Tá? acabou. E vem arrependido. Ai, não acredito. Tá? Não. Você acolhe. Acolhe. Aí depois você é informado
que aquele estuprador estuprou a sua filha. Ai, meu Ou seu filho. Deus. Amanhã eu tô na capa da tribuna. Ai, não, a primeira coisa que eu fico pensando é nas crianças. Então. Não que a gente Mas não o braço de criança Então, isso que eu estou falando é o seguinte: eu estou falando que a nossa bondade e a nossa misericórdia são parciais. Tem São limites. humanas, têm limites. É nesse sentido que eu estou falando sobre o pastor, quando estou falando do pastor natural e o supremo pastor, que é o Senhor é o pastor, tá? Ele é capaz de se usar de bondade e misericórdia, tá? Agora, o ponto que eu estou chegando é o seguinte, né? A nossa bondade é parcial ou a nossa misericórdia é parcial, desde que não foi contra nós, desde que não estuprou os nossos filhos, desde que não adulterou com o nosso cônjuge, a gente perdoa, porque o pecado é com os outros. Agora, a nossa bondade e misericórdia, elas são parciais quando elas nos ofendem. Elas têm limite. Elas têm limite, elas nos ofendem. Claro, é claro que o que a Marta falou é bem claro. Uma coisa é perdoar, outra coisa é querer convivência, etc e tal. Mas não vamos entrar nesse ponto, tá? Agora, o que eu estou chegando nesse ponto para dizer o seguinte. Jesus perdoou uma mulher que tinha tido 5 maridos. Ele acolheu o cara. Só ele. Tá? Uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Tá? Ele falou assim, eu não te condeno. Vai e não peques mais. Tem um ponto também, tá? Não é essa questão, né? Mas, quer dizer, conduz ao arrependimento e a mudança de vida. Tá? Não é assim, vai continuar. Mas o próprio Jesus falou para Pedro, tá? Quando Pedro perguntou, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus disse, não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Agora, a pergunta que todo mundo foca é, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E Jesus fala, 70 vezes 7. Só que a pergunta não foi essa de Pedro. Eu falei assim, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? A pergunta é, quantas vezes eu tenho que aturar o pecado dos outros? Em outras palavras, tá? O marido chega bêbado em casa e espanca a mulher e os filhos. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até 7 vezes? Na 8ª, dá um chute no cara e manda ele embora? Esquarteja ele, tá? Chama o conselho tutelar para prender o espancador dos filhos, o estuprador dos filhos dentro de casa. Entende? Até quantas vezes que ele vai continuar pecando? Que a gente tem que perdoar? Até 7 vezes? Até uma. Até uma só e já, né? Segunda vez já, ó, né? Tá? Chegou bêbado a segunda vez, espancou a segunda vez, já chamou a polícia, já manda prender, tá? Entende? A gente é muito justo, tá? Na justiça contra os outros. Agora, quantas vezes que nós pecamos contra Deus e que Ele nos perdoa? Nossa, perdeu as Ilimitado. É ilimitado. Perde as contas. É ilimitado. Então, o que eu estou dizendo aqui, bondade e misericórdia nos seguem todos os dias. Tá? Porque nós pecamos muito mais do que 70 vezes 7 contra o Supremo Pastor. Contra o Deus da vida. O Deus está presente conosco. Ele não nos faltará. Tá? E Ele nos conduz no vale da sombra da morte, está conosco. Tá? Enfrenta os inimigos. Aliás, enfrentou na cruz, definitivamente, tá? Mas ele enfrentou principados e potestades, tá? Ele nos arrancou do tremedal de lama, lá no Salmo 40, tá? Ele foi lá com o cajado e nos arrebanhou, nos puxou de volta para o caminho, tá? E quantas vezes nós continuamos a pecar contra aquele que nos salvou? Tá? Então, a nossa justiça, ela é justa contra o outro, mas e quantas vezes nós pecamos? Né? Se vier alguém que adulterou 5 vezes, nós perdoamos a pessoa que adulterou 5 vezes? Né? Se pegar uma vez no adultério, já vai para o apedrejamento, tá? Não precisa nem ser 5 vezes da mulher lá de João 4. Tá? Estava pensando aqui de Paulo, como é forte isso. Quando era Saulo, o que ele fazia? Matava, perseguia e matava. Quem? Os cristãos. Os cristãos.
Agora, viajando aqui, né? Você imagine alguém de uma família que Saulo matou, depois vendo ele transformado como Paulo, pregando o evangelho. Não, esse cara matou meu filho, matou, sei lá, alguém da minha família, e agora está aqui pregando o evangelho, falando de amor. Falando de amor, de Jesus. Como assim? Imagine, cara, é muito forte isso. Nossa. Tinha medo dele, né? Iam falar, pô, o que essa pessoa, olha o que ele fez lá, matou. Cara de pau, né? Falso, hipócrita, matou, agora tá falando que. É muito forte. Cara, é muito forte. Tá muito Eu forte. também estava respeito de sempre. Então, Pastor, eu ia chorando dentro do ônibus comigo. O pessoal Assim, Isso remete porque quando ele era salvo, ele combatia contra os cristãos, era um mau combate. Tá certo. Tá certo. A respeito. E daí eu estava lendo essas coisas. Tá certo, isso. Tem razão. Será que no começo, ele era Ele estava combatendo em nome de Deus. Ele estava indo contra o próprio Deus. No final da carreira dele, ele diz: É isso mesmo. era uma reflexão que eu estava fazendo eu mesmo. Foi lá. Era um reflexo, né? Não, mas perfeito. Isso mesmo. Deus explicou cada passinho. O pastor já estava refletindo a respeito de Paulo. Eles acharam. Às vezes eu combati o povo baixo. Ele vai lá, ali ele Digo, será porque ele no começo, que ele era só combatia o mau combate contra os cristãos? No final você reprende, e mostra pra polícia. Gente, só fechar aqui? Eles prendem o cara. a resenha é feita. Deixa eu fechar aqui, gente, então. Então, olha só. Deixa eu fechar. Então, que assim, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tá? Então, e ainda, não somente bondade e misericórdia nos dias presentes, mas em Deus da vida eterna. Tá? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tá? Então, quer dizer, sabe ao mesmo tempo, naquele ladrão na cruz que se arrependeu? Porque ele estava lá, ele podia ser um estuprador, podia ser para ter morrido na cruz, os dois ladrões ao lado de Cristo, eles eram os piores pouca coisa não foi. Não foi pouca coisa para uma condenação daquela, tá? Então, mas ele se arrependeu. E Jesus falou assim: hoje você vai estar comigo no paraíso. Né? Ainda, olha essa bondade e misericórdia e para habitar na casa de Deus para sempre. Olha, é Jesus na casa. Você falou do desconto, né? Depois dos 45 minutos. Esse aí foi lá na prorrogação. O cara lá morrendo na cruz, o cara teve a salvação. Tá? Então, ainda foi o primeiro a entrar no paraíso. Pois o ladrão. O pior deles. Não, Pior espécie. Isso, né? Jesus, ele viu ali a pessoa que entregou ele e ainda perdoou. Sim, pois é. Como ele falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tá? Não só o ladrão que pediu, mas ele orou pelos. Né? Isso é muita bondade. Tá? Muita bondade, muita misericórdia. Por causa que ele. Imagina, estão matando o filho de Deus. Daquele jeito, escarnecendo, esbofetearam. E Jesus fala: Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. É muita bondade. É muita misericórdia. Contra o inimigo. Tá? Jesus fazendo isso. Tá? Bom, enfim. Ele já via a glória, né? E ainda dá. Então vamos falar assim: você pega eu ia falar assim, o estelionatário, tá? Você aceita o estelionatário na igreja, acolhe o Zaqueu, entendeu? E ainda coloca ele para administrar as finanças da igreja. Nossa, eu tô. Tá? A Kelsey olhou pra mim, né? Não é esse o caso. Tá? Então ele vai lá. Perguntando se você ia deixar, né? Tipo assim, você ia deixar. Então, mas assim, quer dizer, aí vai lá para fazer discipulado com o Maynard para administrar. Você vai confiar nisso? Você vai confiar numa pessoa que é estelionatária? Tem um cargo vago na igreja agora. Para colocar? Tá? O que eu quero dizer com isso? Bondade e misericórdia, que perdoa, que acolhe, que dá a vida eterna. E que arrisca. E que não. O que eu quero dizer é o seguinte: o que eu estou falando, o exemplo que eu estou. Não, o exemplo que eu estou dando é e habitar na casa de Deus para toda a eternidade. Nossa, isso aí. Entendeu? Assim, aí você cobre a dívida. É demais, né, pastor?
cobre a dívida ao fraco, e ainda dá uma herança eterna para a pessoa. Você Mas pregou, é É muito, fazer isso. é muita bondade de Ser Deus. humano a tem respeito, né, do capacidade filho de falar. pródigo, né? Que os outros reclamam, né? Por que ele teria que ter, né? Porque ele necessitava, os outros já estavam dentro da glória. Tá? Aliás, sabe por quê? Porque Então, até falam, né, queridos, olha só. que quando a pessoa peca, não é pra botar ele naquele lugar que vai se Naquele tornar lugar. vulnerável. É pra mudar. Cara, eu citei esse exemplo, mas para dizer isso, né? Tem que proteger. Dívida foi paga e ainda dá um galadão para a pessoa. Tá? Qual era o merecimento daquele ladrão na cruz? Era morrer na cruz. Era morrer, pagar pelos pecados dele. Que ele fez, se estuprou, isso aqui que ele fez para chegar lá. E ainda Jesus fala assim: você vai dar no paraíso. Eu não tenho nem- Bondade, misericórdia e vai habitar na casa de Deus para sempre. É muita bondade, é muita misericórdia. Porque Tá? ele sabia que o cara fez pra Sabia para estar lá, com certeza, não foi pouca coisa, tá? Enfim, tá? Assim também. Esses versículos aqui que a gente fala de código salteado, se a gente for parar para meditar, como nós estamos aqui, né, pegando frase por frase para a gente identificar como que o Senhor, que é o nosso pastor, como ele é como pastor, tá? Como ele age dessa forma. Então, para ter essa bondade, essa misericórdia, né, que Deus tem, tá? Quer dizer, o coração de um pastor para ter bondade e misericórdia, tá? Eu vou citar um exemplo de Davi, tá? Davi, como pastor de Israel, o que aconteceu com ele, tá? Ele teve um filho dele que traiu ele, tá? Que tentou tirar, que tirou do trono. Ele falou assim: não, se Deus elegeu ele, eu saio. O Absalão, estou falando, né? E a justiça de Deus é que Absalão estava em pecado e Absalão morreu, tá? E Davi voltou para o trono. Mas a atitude de coração de Davi foi bondade, misericórdia e ainda deu o trono, deixou o filho dele tomar conta do trono, mesmo sendo ilegítimo. Tá? Outros exemplos também, mas eu estou citando esse exemplo, mas assim, esse coração de bondade e misericórdia chegou na vida de Davi, tá? A ponto de dar essa liberdade para o filho traí-lo e tirá-lo do trono. Tá? Da mesma forma, também esse mesmo coração, ele não pecou contra Saul, que era o rei. Ele fugiu e depois ele chorou quando Saul morreu, tá? Porque ele falou assim: é o ungido do Senhor, tá? Ele teve chance de matar o Saul, ele não foi pela vingança, ele teve bondade e misericórdia com o rei que estava perseguindo e tentando matá-lo, tá? Então, eu quero dizer, esse padrão é alto porque é Deus que é esse pastor, mas é algo que é possível de que um homem assuma essas características, aprenda do Senhor para ser esse pastor, tá? Para vencer o mal com o bem, tá? Dessa forma, né? Então, da mesma forma também, claro, nós vamos falar nas outras aulas a respeito deste coração e de atitudes pastorais, tá? Mas aqui nós já estamos vendo uma riqueza assim, infinita de Deus, né? E Ele quer, claro, que assim como Ele é o pastor, Davi foi o pastor de Israel, tá? E também Deus vai tem levantado pastores. Ele fala: eu vou levantar pastores segundo o meu coração, tá? E o segundo coração de Deus é como esse pastor é, tá? O nosso pastor que não nos falta, que vai cuidar de nós. Amém? Tá? Amém. Então, esta aula é introdutória, né, para a gente ver o padrão quem é Deus, tá? Vamos ver outras características também. E então, que a gente possa ter o coração ensinável, tá? Independente de ser pastor, né? Então, assim, pastor de igreja, eu digo, né? Tá? Cada um, chefe de família aqui, é pastor da sua família, tá? Se o filho vem drogado, você vai falar assim: não, você vai dormir na rua porque você veio drogado. Não vai fazer isso, tá? Vai usar de bondade, misericórdia e bondade, e vai acolher o filho, tá? Então, o filho que qualquer pecado que teve, né? Enfim, não vamos entrar nessa questão agora assim. Nós somos pastores das nossas famílias, tá? Como pessoa, somos pastores das pessoas do nosso trabalho, pessoas que estão debaixo de nossa autoridade, quem quer que seja, tá? Nós que pastoreamos, nós que temos que ter este coração para entender a luta que está passando, a dor, o vale do sombra da morte e dar segurança para que a pessoa não tenha medo de mal algum, porque está presente ali, é o Deus presente, é o pastor, é o pai, é a mãe presente, que está ali, que faz a cobertura, que dá a proteção, que enfrenta os inimigos, que supre com pastos verdes,
que leva para as águas do descanso, que refrigera a alma atribulada, amedrontada, por causa da pandemia, por causa de qualquer coisa que seja, não interessa, tá? Corações transformados para ser igual ao coração de Deus, tá? Para acolher alguém que veio em flagrante adultério, com 5 maridos, né? Qualquer coisa que seja, tá? Então, acolher uma irmã que falou assim, Senhor, não teria morrido, pastor, se eu tivesse orado, eu não teria morrido, tá? E Jesus chegou atrasado, tá? Para ressuscitar Lázaro, tá? Um coração que precisava de um consolo, e recebeu muito mais do que um consolo, recebeu um milagre da ressurreição de Lázaro, tá? Então, mas um coração que condói, tá? Das pessoas, né? Jesus viu a multidão que estavam como ovelhas que não tinham pastor, e aí passou o dia inteiro ensinando e depois multiplicou pães para alimentar aquela multidão, porque ele teve compaixão daquelas pessoas que estavam ali, passaram o dia inteiro sem ter o que se alimentar. E Jesus falou assim, não, vocês não vão despedir essas pessoas, não, vocês mesmos vão dar de comer, falou para os discípulos, né? Vocês vão dar de comer para eles, mas só temos 5 pães e 2 peixes, então manda sentar, tá lá, vamos fazer o milagre, tá? Mas ele teve compaixão pelas vidas, tá? Um amor que é sobrenatural, tá? Mas que é um amor que é acessível pelo Espírito Santo de Deus que é derramado nos nossos corações, tá? O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Coração de pastor, coração de Deus em nós, tá? Para fazer a sua vontade e cuidar de vidas, quem quer que seja que Deus coloque no nosso caminho, para a gente conduzir no caminho, né? Para passar pelos vales, né? Com presença, com consolo, com livramento, porque o nosso Deus é quem nos usa para sermos abençoadores de vidas. Amém? Amém. Vamos orar então, encerrar. Deus, eu quero agradecer por essa noite e pela Tua palavra que é tão rica, Senhor, e nós estamos meditando um pouco nela, mas tantas riquezas, que profundidade das Tuas riquezas. E que eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, é que o Senhor tenha misericórdia de nós, bondade e misericórdia sigam as nossas vidas, e o Senhor nos mova, Espírito Santo, para também exalar este amor. O fruto do Teu Espírito Santo é este amor que cuida, que abençoa, que protege, Deus, que conduz para os lugares de descanso. Então Deus nos ajuda, Senhor Deus, como homens, mulheres, como chefes de família, como chefes de departamento, como líderes em qualquer área, Deus, para que nós possamos amar com esse coração de pastor e cuidar das vidas e saciar as suas ansiedades, inquietações, ó Deus, os medos, para que eles não tenham medo de mal algum, Senhor. Então nos ajuda, Senhor Deus, a viver segundo o coração do Senhor, que não nós, mas Cristo realmente viva em nós com essa compaixão pelas pessoas que estão sofrendo, para que realmente possam ser guardadas, pastoreadas, conduzidas para um novo tempo, para até habitar na casa do Senhor para sempre. Então, guarda os nossos corações, as nossas mentes, e realmente nos molda segundo a imagem e semelhança do Senhor, que nós tenhamos a marca, o caráter de Cristo, ó Deus, para abençoar vidas, para a glória do nome do Senhor. Então, obrigado por esta noite, obrigado por este lugar, obrigado pelas vidas que estão aqui, ó Deus, por todos aqueles que serão ensinados do Senhor por essa Tua palavra. Assim, louvado seja o nome do Senhor, minha gratidão e honra a Ti, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, então, pela presença e participação de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe cada dia mais.